Fala pessoal, desafio do resumo, 10 minutos por capítulo, começando com história, introdução. Ele vai trazer os modelos médicos frente à história. O primeiro deles é o modelo hipocrático. Teve um início na Grécia Antiga, 5 antes de Cristo. A doença, neste momento, era vista como algo da natureza, rejeitava a concepção de castigo impuro vindo dos deuses. O homem era um microcosmo de 4 elementos fundamentais. Lembrar as duas bilis, a fleuma e o sangue. A medicina era vista como o equilíbrio desses humores e o seu desequilíbrio vindo à doença. O sistema galênico, ele traz a evolução séculos mais tarde pela ideia da dissecção, desaparecimento da observação estritamente clínica. Agora, a busca era anatômica, tentar ver qual era o funcionamento de cada estrutura. Algumas escolas médicas que fizeram um fundamento na história, podemos citar as escolas dogmáticas de Alexandrina, pela filosofia de Platão, a escola latina, pela filosofia de Galeno, e as escolas árabes, persas e árabes judaicas, de Avicena e Macedônias. A concepção de loucura data do século V, com a reintrodução da concepção hipocrática na Europa. Na Idade Média, os loucos voltam à ideia e à concepção do desconhecido, né? Da influência dos deuses heréticos, endemoniados, eles eram castigados, afastados da sociedade. São Tomás de Aquino traz que a loucura como a perda da sua alma espiritual. Alguns autores, né, como no Renascimento, trouxe o fundamento para caça às bruxas, como no livro, por exemplo, Maleolus Maleficus, em que eles traziam ideias sobre bruxaria, feitiçaria, inclusive descrições de patologias psiquiátricas que eram sinais de demônios ou bruxas, e que seu tratamento, inclusive, era extremamente questionável, como, por exemplo, a fogueira ou afogamento. Nesta época, começou movimentos de oposição de alguns médicos humanistas, como Jean-Louis Isaacs. Conceito moderno de doença começa a surgir a partir de Saidehan, com o conceito operatório e as síndromes como conjunto de sinais e sintomas. Já ao século XVIII, podemos citar Morgane e Bichat, com as alterações anatomopatológicas e histopatológicas, dando um passo a mais na ideia que Galeno tinha no passado, mas não tinha ferramentas para isso. No século XIX, Virchow começa a trazer o conceito de patologia celular. Claude Bernard e a fisiologia, começa a ter a ideia e a provação do funcionamento de cada tipo de mecanismo fisiológico do organismo e que a doença geraria um desequilíbrio desta homeostase, inclusive esse termo sendo ensaiado nessa época. Estudos sobre fígado, pâncreas e regulação de glicemia começaram a surgir nesta época. A mentalidade etiológica só veio vir à baila da história médica com Pasteur e Koch, com os micro-organismos e doenças. Lembra da época lá do segundo grau, que a gente estudava biologia básica, os micro-organismos, as teorias de Pasteur com os tubos em formatos de bico de cisne, que ele conseguia aquele processo de bloquear o ambiente externo do ambiente interno depois de um evento de vaporização, de pasteurização, e que desde que não se quebrasse esses bicos, né, aquele meio de cultura ele conseguia se manter sem alterações por mais tempo comparado àqueles expostos ao ambiente. Este modelo etiológico traz cada doença um motivo. E isso auxiliou muito na evolução dos tratamentos e intervenções médicas que geram reflexos até hoje. No século XX, começa a concepção bioquímica, com as alterações mais específicas, e anos mais tarde, a concepção genética, o gene responsável por uma anormalidade. O conhecimento psiquiátrico, trazendo um pouco mais para o nosso objeto de estudo, né, desses desafios. No século XVIII, os hospitais tinham funções clínicas terapêuticas e a medicina clínica e anatomoclínica ainda era muito incipiente para a psiquiatria. Eles não tinham uma explicação de por que aquele comportamento era um desviante e por isso começavam as ideias do descritivo, né? A fisiopatologia descritiva. Eu não sei o que vou fazer com isso, mas eu vou descrever o que eu observo.
E aí começa a surgir a ideia dos alienistas, que Pinel entendia em sua teoria, apesar de um grande cientista médico que categorizava, né, de uma forma ímpar as principais patologias, né, ele não conseguia ainda trazer uma resposta precisa à psiquiatria, mas acreditava que o excesso de informações poderia trazer o adoecimento, a sobrecarga para o cérebro, e por conta disso, aquele paciente que sofre do comportamento deveria ser isolado, né, deveria ter um tratamento de uma privação de sensações, e onde começa a proposta dos manicômios, que hoje negamos de uma forma veemente frente aos nossos modelos antimanicomiais, mas que na época ainda foi uma evolução e uma melhora do tratamento dessas pessoas, que antes eram submetidas a castigos ou mesmo julgadas por estar sendo endemoniados. Crítica ferrenha de Foucault sobre a ideia de Pinel que os hospitais nessa época eram utilizados para controle social daqueles que pensavam diferente ou não queriam ter o estilo de vida da sociedade da época. Muito coerente, diga-se de passagem. As classificações, né, o Pinel, ele foi um grande precursor de classificar doenças, né, pela nosografia filosófica, inclusive trazendo tratado sobre alienação mental, que é um ensaio do que no futuro viríamos ter de entendimento sobre a doença da psiquiatria. Ele trazia melancolia, mania, demência, o idiotismo, não como conceito que temos hoje, mas como um ensaio. Esquirol, ele teve diferenciações entre as alucinações, ilusões, retardo mental e demência, e isso vai elaborando cada vez mais o nosso conhecimento ao longo dos séculos. A psiquiatria alemã, começando na época do romantismo, individualidade, sentimentos, ela trazia na escola psiquiátrica a doença da alma, o equilíbrio natural, que inclusive foi aquele meio de cultura que conseguiu gerar a influência necessária para o surgimento da psicanálise, aquela psiquiatria mais subjetiva, né, trazendo uma questão mais do psique e menos do orgânico. Embora também tínhamos escolas somatistas que viam a doença mental como afetações orgânicas, mas de um menor número. Gressinger trazia que doença mental como uma afecção material do cérebro, com uma evolução até uma demência terminal. Os modelos organicistas vieram principalmente dos discípulos de Pinel e Esquirol, que traziam a anatomoclínica e a funcionalidade na discussão da doença mental. Georgette trouxe definições entre psicoses orgânicas e funcionais, ensaiando também o que vemos hoje da psicose primária e secundária. Já Bailey, a insanidade como inflamação crônica da aracnoide, paralisia geral progressiva. Olha que interessante, já tinha aquela noção que o cérebro, como um sistema orgânico, influenciava o comportamento. E o comportamento não era meramente o subconsciente ou mesmo a manifestação da alma. Já Morel, ele traz a teoria da degenerescência, que foi influenciada pelo determinismo e evolução de Lamarck e Darwin, incluindo, trazendo as suas teorias, a influência das pseudociências de Lombroso, que a partir de estruturas do crânio ou mesmo características físicas poderiam determinar alguém perigoso ou não. Pseudociência que caiu por terra já há um bom tempo. Kraepelin falava a classificação das psicoses, a insanidade maníaco-depressiva, as demências precoces, trouxe inclusive à baila o nosso diagnóstico da esquizofrenia, não como ele apresenta hoje, mas um ensaio de alguns sintomas que ele apresenta. Já Blauer criticava essa ideia dos sintomas positivos, da loucura, de somente o delírio, a alucinação, trazendo os As de Blauer, né? Distúrbio do afeto, do pensamento, a ambivalência, o autismo, né? Aquela vida em um ambiente que não é compartilhado, né? Não é o autismo no conceito da doença autismo, mas do paciente ele viver no mundo dele, né? A ambivalência do eu me odeio, eu posso ou não, né, a desorganização deste pensamento, a falta de vontade, né? Kurt Schneider, ele já traz divisões da psiquiatria com doenças e variações anormais, trazendo tipologias de personalidades psicopáticas, ou seja, um comportamento que se desvia do esperado, mas não tão desviante quanto um transtorno. O nível de funcionalidade ainda era um pouco preservado, mas tinha um prejuízo. Então, trouxe à luz alguns comportamentos não esperados para aquela época e cultura. E algo que
apesar de ser muito importante, também pode ser muito perigoso, trazendo também o que Foucault já criticava, a questão do controle social. Correntes fenomenológicas, Karl Jaspers traz a fenomenologia descritiva na psiquiatria. Não sei o que eu vou fazer com o que eu estou vendo, mas eu vou descrever que em algum momento isso vai ser útil de alguma forma. Ele traz uma análise ampla dos pacientes que sofriam dentro dos manicômios. Houve também a análise da existencial de Biswagner, em que havia também uma participação um pouco mais ativa comparado do que Karl Jaspers, que não tinha intervenção nenhuma, e Freud, ele traz à luz a psicanálise, até pela influência da escola mais subjetiva alemã, que é um método de investigação e tratamento a partir do subconsciente, ignorando, de certa forma, um pouco o orgânico. Ele traz diferenças entre neuroses atuais e as pseudoneuroses. Vamos falar um pouquinho do Brasil, antes que o nosso tempo proposto acabe. No Brasil, houve a inauguração do Hospício Pedro II, em 1852. Vira e mexe é um dado que se pede em provas na área de psiquiatria. O grande autor Juliano Moreira introduziu a psiquiatria alemã, trazendo humanização de tratamento para os nossos hospitais. José Leme Lopes foi destaque nas classificações multiaxiais, influenciando inclusive informações do nosso DSM, livro internacional publicado pela APA, que dá o direcionamento dos principais diagnósticos em saúde mental. Revolução houve a partir do início dos fármacos, sendo o primeiro psicofármaco a clorpromazina, na época de 1952, seguido com outras medicações, como os antidepressivos, benzodiazepínicos, o lítio, usado principalmente nos tratamentos dos transtornos de humor, suicídio, bipolar, a clozapina, como antipsicótico atípico, que fez uma verdadeira revolução para aqueles quadros que não respondem às estratégias clássicas. Classificações, para a gente fechar, CID. Desde a CID-6 e DSM, houveram as primeiras classificações dos transtornos mentais. CID internacional, DSM americana, DSM específica na psiquiatria. DSM-3 trouxe definições operacionais um pouco mais precisas, neocrepinilianas. E hoje há um surgimento e discussão sobre o ERDOC, que tem uma proposta de classificação baseada em medidas laboratoriais, exames secundários, marcadores, para trazer a nossa psiquiatria a uma maior objetividade. Bom, pessoal, isso é só para provocar vocês a uma lembrança, a ter umas informações básicas. Tem interesse de participar dos nossos grupos de discussão? Tem algum comentário? Comente no chat. Vou ter um completo prazer em ajudar vocês nos seus estudos. Um grande abraço.